1985. Cemitério de Embu das Artes, Brasil. Paz escavam terra vermelha. Uma equipe forense desenterrava ossos de uma sepultura comum. Nome na lápide: Wolfgang Gerhard. Mas aqueles restos poderiam ser de Josef Mengele, o anjo da morte de Auschwitz. Por 40 anos, o mundo caçou este médico que transformou ciência em tortura. Sobreviventes tremiam ao lembrar seus olhos frios durante as seleções, seu assovio casual enviando milhares às câmaras de gás. Sua obsessão doentia, experimentos macabros em gêmeos. Como o criminoso mais procurado do planeta viveu décadas escondido no Brasil? Quem o protegeu? O que encontraram quando abriram aquele caixão? Fique até o final para descobrir o que eles encontraram no caixão do Anjo da Morte. Antes de começar, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda, chegamos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. O Médico da Morte. Auschwitz, 1943-1945. Maio de 1943. Portões de Auschwitz-Birkenau, Polônia ocupada. Um trem apita ao longe, o som metálico ecoando pela névoa que paira sobre o complexo. As portas dos vagões se abrem com estrondo e centenas de judeus húngaros, exaustos, desorientados, muitos ainda sem entender onde estavam, são empurrados para fora, formando filas na rampa de seleção. Entre os oficiais SS que aguardam, destaca-se um homem de uniforme impecavelmente passado, botas lustradas, luvas brancas e postura quase cerimonial. Dr. Josef Mengele havia acabado de chegar para assumir o posto de médico no campo de extermínio de Birkenau, carregando consigo uma autoridade que extrapolava seu cargo. Os registros administrativos das SS, preservados no Museu Estatal de Auschwitz, documentam sua chegada oficial em 30 de maio de 1943. Mengele não era um médico qualquer. Formado pela Universidade de Munique, com doutorado em antropologia física e medicina, ele personificava a elite acadêmica nazista colocada a serviço da ideologia racial. Para muitos prisioneiros, sua presença inicial aparentava frieza profissional. Para aqueles que sobreviveram, ela logo se revelaria algo muito mais sinistro. Os depoimentos coletados pelo Tribunal de Nuremberg descrevem como Mengele surgia nas seleções quase como um ator em um palco macabro, movendo o braço com elegância quase teatral, apontando com o polegar para a esquerda ou para a direita, morte imediata ou trabalho escravo. Mas as seleções eram apenas a superfície de algo ainda mais perturbador. Os registros médicos capturados mostrariam depois a verdadeira obsessão de Mengele: gêmeos. Eva Moses Kor, que chegou a Auschwitz aos 10 anos ao lado de sua irmã Miriam, relatou em depoimento oficial: Mengele nos examinou como se fôssemos cobaias de laboratório. Dizia: vocês têm 2 pais agora, seus pais biológicos e eu, seu pai Mengele. Para ele, aquelas crianças não eram indivíduos, mas instrumentos de estudo para provar teorias raciais pseudocientíficas. Os documentos do campo indicam que Mengele realizou experimentos em aproximadamente 1.500 pares de gêmeos. Menos de 200 sobreviveram. As pesquisas incluíam injeções de produtos químicos nos olhos para tentar alterar sua cor, amputações desnecessárias, transfusões de sangue entre gêmeos com tipos incompatíveis, infecções deliberadas com doenças mortais e procedimentos cirúrgicos brutais executados sem anestesia, tudo em nome de uma suposta ciência que servia apenas ao genocídio. Dr. Miklos Nisli, médico judeu forçado a trabalhar diretamente com Mengele, documentou em suas memórias de 1946. Ele dissecava gêmeos vivos, sem anestesia, para examinar órgãos internos lado a lado. Mantinha os corpos preservados em formol, catalogados com a precisão de um cientista acadêmico.
O horror nos relatos de Nisli não vinha apenas da violência física, mas da calma absoluta com que Mengele conduzia cada procedimento. Por que um médico dedicaria sua formação científica a tais atrocidades? Como a ideologia nazista transformou a medicina em instrumento de extermínio? E como Mengele conseguiria escapar da justiça quando o Terceiro Reich finalmente desmoronasse? A fuga da Europa à América do Sul. Janeiro de 1945. Auschwitz-Birkenau. O som distante da artilharia soviética ecoava cada vez mais próximo. Josef Mengele, percebendo o inevitável colapso nazista, começou a destruir evidências. Relatórios médicos foram queimados, documentos pessoais desapareceram. Em 17 de janeiro de 1945, 2 dias antes da libertação soviética do campo, Mengele fugiu para o oeste. Os registros militares aliados mostram que Mengele inicialmente se disfarçou como soldado comum da Wehrmacht. Capturado pelos americanos, ele foi mantido em um campo de prisioneiros de guerra por semanas. Mas um erro crucial dos aliados o salvou. Naquele momento, as forças americanas ainda não haviam compilado a lista completa de criminosos de guerra procurados, e Mengele não tinha a tatuagem de tipo sanguíneo que identificava membros das SS. Liberado em 1945, Mengele trabalhou como agricultor na Baviera por 4 anos. Documentos do Arquivo Federal Alemão revelam que ele viveu sob seu próprio nome durante este período, uma ousadia que demonstrava tanto arrogância quanto a desorganização inicial da caçada aos nazistas. Em 1949, o destino mudou. Quando os julgamentos de Nuremberg começaram a expor as atrocidades médicas nazistas, Mengele percebeu que não estaria seguro na Europa. A organização clandestina conhecida como Odessa, Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen, já havia estabelecido as linhas de rato, rotas de fuga para a América do Sul. Os arquivos do Serviço de Inteligência Britânico, desclassificados décadas depois, documentam como Mengele obteve um passaporte da Cruz Vermelha Internacional sob o nome de Helmut Gregor. Em 1949, embarcou em Gênova, Itália, com destino à Argentina. Buenos Aires o recebeu de braços abertos. O regime de Juan Perón, que mantinha simpatias pelo nazismo, havia se tornado refúgio para milhares de fugitivos alemães. Registros argentinos mostram que Mengele viveu abertamente em Buenos Aires por uma década, usando seu próprio nome após 1956, trabalhando para empresas farmacêuticas de propriedade de imigrantes alemães. Ele frequentava cafés alemães, reunia-se com outros nazistas exilados, mantinha correspondência com sua família na Alemanha. Revelam os documentos do processo de extradição argentino. A audácia era impressionante. O homem mais procurado pelos caçadores de nazistas vivia uma existência quase pública. Mas em 1960, tudo mudou. Em maio daquele ano, agentes do Mossad, serviço secreto israelense, capturaram Adolf Eichmann em Buenos Aires. A Operação Espetacular alertou todos os nazistas refugiados na Argentina. Ninguém estava seguro. Como Mengele reagiria à captura de Eichmann? Para onde fugiria agora que até a Argentina não oferecia mais proteção? E como o Brasil se tornaria seu último esconderijo? No coração do Brasil, décadas de silêncio. 1961. Fronteira Argentina-Paraguai. Josef Mengele cruzou o Rio Paraná em um barco pequeno, levando apenas uma mala. Os registros de imigração paraguaia, posteriormente descobertos por investigadores, mostram sua entrada no país sob o nome falso de José Mengele, uma alteração mínima que demonstrava certa negligência das autoridades locais. No Paraguai, Mengele tentou estabelecer-se como fazendeiro,
mas a paranoia o consumia. Documentos judiciais brasileiros revelam que ele logo buscou o refúgio final, o Brasil. 1961-1979, interior de São Paulo. Através de contatos com a comunidade alemã no Brasil, Mengele foi acolhido por duas famílias, os Stammers e, posteriormente, os Bosserts. Wolfgang Gerhard, austríaco radicado no Brasil e simpatizante nazista, tornou-se seu protetor mais importante. Os arquivos da Polícia Federal Brasileira, abertos após 1985, documentam como Mengele viveu durante quase 2 décadas em fazendas remotas no interior paulista. Usava o nome de Wolfgang Gerhard. O verdadeiro Gerhard havia retornado à Áustria e emprestado sua identidade ao fugitivo. Ele vivia com simplicidade extrema, quase como um eremita, declarou Wolfram Bossert à polícia em 1985. Os Bosserts o conheceram em 1971 e o abrigaram até sua morte. Mas seu temperamento era explosivo, tinha crises de raiva e demonstrava paranoia constante de ser descoberto. Cartas apreendidas pela polícia brasileira revelam a amargura de Mengele durante seus anos de exílio. Em uma carta de 1977 a seu filho Rolf, ele escreveu: "Vivi mais de meia vida como um homem caçado, mas não tenho remorsos. Fiz apenas o que a ciência e meu país exigiam." Seu filho Rolf Mengele visitou-o secretamente no Brasil em 1977. Em entrevistas posteriores, Rolf descreveu o encontro. "Esperei algum sinal de remorso, alguma admissão de culpa, mas ele estava convencido de que havia sido um cientista fazendo seu trabalho. A dissonância cognitiva era total." Durante estes anos, as organizações de caça aos nazistas intensificaram os esforços. Simon Wiesenthal, o famoso caçador de nazistas, mantinha dossiês volumosos sobre Mengele. Avisos falsos o colocavam em Paraguai, Chile, Bolívia. Mas ele estava ali a menos de 100 quilômetros de São Paulo, na cidade de Embu das Artes. Por que o Brasil, apesar de sua cooperação oficial com investigações de crimes de guerra, nunca conseguiu localizá-lo? Quem mais sabia de sua presença? E como seria seu fim após décadas escondido? Antes de seguirmos, queremos garantir que você está acompanhando e curtindo o conteúdo até aqui. Comente a palavra "Quero mais histórias" rapidinho e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo e ainda poderá ser fixado nos comentários demonstrando sua presença. O fim do Anjo da Morte, de fevereiro de 1979. Praia de Bertioga, litoral de São Paulo. Era um dia ensolarado de verão. Joseph Mengele, agora com 67 anos, acompanhava os Bosserts para um dia na praia. Os autos do inquérito policial de 1985 reconstruem aquele dia fatal com base em testemunhos. Segundo Wolfram e Liselotte Bossert, Mengele entrou no mar sozinho. Ele era um bom nadador, mas a corrente estava forte, declarou Wolfram à polícia. Aproximadamente às 16h30, Mengele sofreu o que médicos posteriores determinariam como um acidente vascular cerebral enquanto nadava. Os Bosserts o arrastaram inconsciente para a areia. Não havia sinais vitais. Mas aqui começa uma das partes mais controversas da história. Os Bosserts não chamaram imediatamente o resgate. Temendo expor a identidade de Mengele, eles esperaram preciosos minutos antes de pedir ajuda. O atestado de óbito original, emitido pelo Instituto Médico Legal de São Paulo, registra: Wolfgang Gerhard, austríaco, 67 anos, morte por afogamento. O corpo foi sepultado no cemitério de Embu das Artes em 10 de fevereiro de 1979, em uma sepultura simples. Durante 6 anos, o segredo foi mantido. Joseph Mengele estava morto, mas o mundo continuava procurando um fantasma. Por que os Bosserts mantiveram silêncio por tanto tempo?
Em declarações posteriores, eles alegaram medo de represálias e complicações legais. Não queríamos ser acusados de abrigar um criminoso, disse Lizelott, mas em 1985 a pressão internacional sobre o Brasil aumentou exponencialmente. Os Estados Unidos, através do Departamento de Justiça, e Israel, através do Mossad, intensificaram investigações sobre nazistas refugiados na América do Sul. A Polícia Federal Brasileira, sob o comando do delegado Romeu Tuma, finalmente invadiu propriedades ligadas aos Stammers e Bosserts. Em 31 de maio de 1985, os Bosserts confessaram. Wolfgang Gerhardt era, na verdade, Josef Mengele. E ele estava morto, enterrado há 6 anos em Embu das Artes. Como provar que aqueles ossos pertenciam realmente ao médico mais procurado do mundo? E se fosse uma elaborada farsa para encerrar a caçada? A exumação abrindo o caixão. 6 de junho de 1985. Cemitério de Embu das Artes. Sob holofotes e câmeras de televisão do mundo inteiro, uma equipe forense brasileira e internacional começou a exumação da sepultura de Wolfgang Gerhardt. O médico legista-chefe do IML de São Paulo liderava a operação junto com especialistas dos Estados Unidos, Alemanha Ocidental e Israel. Os registros fotográficos oficiais documentam cada etapa. Após removerem a terra, o caixão de madeira deteriorado foi cuidadosamente aberto. Dentro, um esqueleto completo. A preservação óssea estava razoavelmente boa, considerando o clima tropical úmido, relatou o legista em seu laudo oficial. A equipe trabalhou metodicamente, catalogando cada osso, cada detalhe anatômico. As primeiras análises antropológicas físicas foram realizadas ali mesmo, no cemitério. Dr. Daniel Munhoz, antropólogo forense, mediu o crânio, os fêmures e a pelve. Compatível com um homem caucasiano, aproximadamente 1,74 m de altura, idade entre 60 e 70 anos, anunciou a imprensa. Mas precisavam de mais. Os ossos foram transportados para o Instituto Médico Legal em São Paulo, onde análises mais detalhadas começaram. Uma equipe internacional examinou cada evidência. Características dentárias. Registros odontológicos de Mengele da Alemanha foram comparados com a arcada dentária do esqueleto. Dr. Lowell Levine, odontologista forense americano, identificou 17 pontos de correspondência. A probabilidade estatística de ser outra pessoa é astronomicamente baixa, concluiu em seu relatório oficial. Fratura óssea. Registros médicos nazistas documentavam que Mengele sofreu uma fratura no osso zigomático, maçã do rosto, durante um acidente de motocicleta em 1945. O crânio exumado mostrava exatamente essa lesão cicatrizada. Diferença no quadril. Uma assimetria no quadril do esqueleto correspondia a uma condição congênita conhecida como quadril de Mengele, documentada em seus exames médicos da juventude. A evidência mais conclusiva viria anos depois. Em 1992, avanços na tecnologia de DNA permitiram análise genética dos ossos. Amostras foram comparadas com DNA de Rolf Mengele, filho do médico nazista. Os resultados publicados na revista científica Forensic Science International confirmaram compatibilidade genética com 99,94% de certeza. Dr. Clyde Snow, antropólogo forense renomado que participou das análises, declarou à imprensa: com base em todas as evidências odontológicas, antropológicas, patológicas e genéticas, podemos afirmar com certeza científica absoluta, estes são os restos mortais de Josef Mengele. Mas por que tantos permaneceram céticos? Controvérsias e teorias. Um mistério encerrado? Mesmo diante das evidências científicas, teorias conspiratórias persistiram.
Simon Wiesenthal, o lendário caçador de nazistas, inicialmente expressou dúvidas públicas. Mengele foi astuto por 40 anos. Por que não seria astuto o suficiente para fingir sua própria morte? Grupos de sobreviventes do Holocausto demonstraram compreensível frustração. Eva Moses Kor declarou à imprensa em 1985: "Queríamos vê-lo enfrentar a justiça, olhar nos olhos das vítimas. Sua morte o livrou da responsabilização que ele merecia." As principais controvérsias envolveram: momento da revelação. Por que os Bossers esperaram 6 anos para revelar a verdade? Investigadores suspeitaram que esperavam para ter certeza de que não haveria consequências legais graves. Circunstâncias da morte. Algumas teorias sugerem que Mengele não morreu por acidente, mas por suicídio ou até assassinato. Porém, análises forenses não encontraram evidências que sustentem estas hipóteses. O Dr. Moacir da Silva, legista que conduziu análises toxicológicas nos restos mortais, declarou: "Não havia sinais de trauma por violência ou presença de toxinas. Morte por acidente cerebrovascular durante afogamento permanece a conclusão mais consistente." Proteção brasileira. Documentos desclassificados sugerem que alguns setores das forças de segurança brasileiras sabiam da presença de Mengele, mas não agiram. O regime militar brasileiro, 1964-1985, mantinha relações complexas com refugiados de extrema-direita. Um relatório do Arquivo Nacional Brasileiro, tornado público em 2013, revela que informantes reportaram a presença de Mengele já em 1963, mas nenhuma ação foi tomada. O legado: lições de um monstro. Os ossos de Joseph Mengele permaneceram no Instituto Médico Legal de São Paulo por décadas, guardados em prateleiras discretas e usados para fins educacionais em cursos de antropologia forense. Durante anos, estudantes e especialistas analisaram aquele material na tentativa de compreender não apenas aspectos técnicos, mas também a sombria história por trás de cada fragmento. Em 2016, após debates internos e controvérsias éticas sobre a utilização dos restos mortais de um dos mais notórios criminosos de guerra da história, a universidade anunciou que os ossos seriam finalmente cremados. As cinzas seriam dispersadas em um local não revelado, evitando que o corpo se transformasse em objeto de culto ou curiosidade macabra. O caso de Mengele levanta questões perturbadoras sobre justiça, responsabilidade e a natureza do mal, dúvidas que continuam ecoando décadas após sua morte. Como um médico dedicado à cura se tornou símbolo da ciência pervertida? Documentos acadêmicos de Mengele, preservados em arquivos alemães, mostram um estudante brilhante, disciplinado e profundamente interessado em genética e antropologia. Contudo, quando a ideologia racial nazista encontrou sua ambição científica desprovida de freios éticos, a combinação resultou em um agente convicto do projeto eugenista do Terceiro Reich. Dessa fusão entre conhecimento e fanatismo nasceu o monstro. Por que tantos o protegeram durante décadas? A resposta revela redes complexas e silenciosas que se estenderam por diferentes continentes. Simpatizantes ideológicos, antigos camaradas de guerra, cúmplices que se beneficiavam de sua fuga, além daqueles movidos apenas pelo medo de represálias. Some-se a isso o fracasso de sistemas judiciais internacionais que, durante anos, se mostraram incapazes de perseguir criminosos além das fronteiras nacionais. O resultado foi uma teia que permitiu a Mengele viver décadas no anonimato. O que sua morte sem julgamento significa para as vítimas? Para muitos sobreviventes, essa ausência de responsabilização representou uma ferida que jamais cicatrizou por completo. Eles foram privados do encerramento psicológico que um julgamento público poderia proporcionar. Eva Moses Kor
que dedicou décadas a falar sobre o terror dos experimentos conduzidos por Mengele, afirmou com dor e clareza: ele nos roubou nossa infância e, no final, roubou até nossa chance de vê-lo responder por seus crimes. O Brasil ficou marcado como o último refúgio do Anjo da Morte. A revelação de sua morte em território brasileiro provocou debates profundos sobre segurança, vigilância e responsabilidade internacional. Em 2009, o país aprovou legislação mais rigorosa contra refugiados de crimes contra a humanidade, ampliando mecanismos de cooperação global e reforçando o compromisso de impedir que foragidos encontrassem abrigo em seu território. Joseph Mengele morreu aos 67 anos em uma praia ensolarada do Brasil, cercado por pessoas que o protegiam. Nunca enfrentou um tribunal. Nunca ouviu os depoimentos daqueles que torturou. Nunca foi forçado a confrontar a dimensão de seus crimes. Suas vítimas, as crianças que ele usou como cobaias, os gêmeos que dissecou vivos, as mulheres que esterilizou, os milhares que enviou para as câmaras de gás, não tiveram essa sorte de uma morte pacífica. Mengele representa algo ainda mais perturbador do que outros criminosos nazistas. O mal científico, o horror cometido não por obediência cega a ordens, mas por convicção ideológica e curiosidade intelectual corrompida. O fato de que ele viveu décadas em liberdade enquanto suas vítimas continuavam atormentadas por pesadelos representa uma das maiores falhas da justiça internacional do século XX. Cada ano de sua fuga foi uma vitória da impunidade sobre a responsabilização. Os ossos exumados daquele cemitério brasileiro em 1985 pertenciam a Joseph Mengele. A ciência provou além de qualquer dúvida razoável. Mas a questão que permanece não é: eram realmente seus ossos? Mas sim, como permitimos que ele escapasse por tanto tempo? A história do Anjo da Morte no Brasil não é apenas sobre um homem que fugiu da justiça. É sobre sistemas que falharam, governos que se omitiram, e a fragilidade da memória coletiva quando confrontada com o horror absoluto. Se esta história te fez refletir sobre a importância da justiça mesmo décadas após os crimes, compartilhe para que nunca esqueçamos. A impunidade não é apenas injustiça para as vítimas, é um perigo para toda a humanidade. Os restos mortais de Mengele podem ter sido reduzidos a cinzas, mas a memória de suas vítimas e a lição de que nunca devemos permitir que a ciência se divorcie da ética deve permanecer viva para sempre. Se você gostou dessa história, comente a palavra "Quero mais histórias". É rapidinho e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo. E ainda poderá ser fixado nos comentários demonstrando sua presença. E não esqueça de mostrar seu apoio clicando no botão de like e se inscrevendo logo abaixo. Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. Agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações. Até a próxima!